Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje uma aula que eu não trouxe aí já há algum tempo, já faz bastante tempo na verdade que eu não cheguei a produzir esse tipo de conteúdo, tanto pelo trabalho que tem de se fazer, como também pelo tempo pouco que eu tenho tido ultimamente. Mas hoje voltamos aí com mais uma aula de Color Grading por referência. Se você está chegando aqui agora no meu canal, caiu de paraquedas, esse tipo de aula é onde eu vou esmiuçar um trailer de um filme e neste caso nós vamos utilizar como exemplo o trailer do filme Mickey 17, que saiu recentemente e é da Warner Bros. E em março, pelo que eu vi, é a previsão de lançamento desse filme. Peguei ele aqui para usar como referência para essa aula justamente pelo fato da fotografia ser tão bonita e ter alguns aspectos interessantes para a gente analisar num filme que tem algumas características diferentes aí dos filmes atuais e que para mim é um tipo de look que me atrai bastante e eu gostaria de ver mais filmes nesse estilo. Se você está chegando agora, aqui no meu canal eu falo sobre o DaVinci Resolve, trabalho como colorista e eu trago aí vídeos sobre aulas, sacadas rápidas ou também aulas completas e densas como essa que eu vou trazer hoje. Então, se você procura por um conteúdo mais rápido, de consumo mais fácil, eu tenho outras aulas da série DaVinci Tips, onde são aulas mais curtas, onde você vai poder absorver o conteúdo de uma maneira mais rápida, né? Para você que precisa de uma dica rápida. Hoje não, essa aula é muito mais demorada, é uma aula onde eu vou explicar diversas coisas. Se você não gosta de aulas longas assim, tem outros vídeos aqui no canal que podem te atender. Mas se você é uma pessoa mais técnica e gosta de aula mais aprofundada, claro, continua comigo até o final que eu acredito que vai te ajudar bastante e você vai desfrutar aí de bons conhecimentos e boas dicas que eu vou passar nessa aula. E antes da gente já partir para minha tela e falar um pouco aí do Color Grade por referência, utilizando a nossa referência, passear pelo filme, algumas considerações são importantes para a gente entender aqui Color Grading por referência. Toda vez que a gente fala em fazer um Color Grading por referência, temos que considerar que produções independentes, que é nesse caso aqui a minha, eu fiz aqui em casa mesmo, o famoso homemade, né? Não temos a estrutura que foi utilizada aí na gravação do filme. Isso tem que ser levado em consideração. Outro ponto importante é que como nós não temos essa estrutura, Color Grade por referência a gente busca se aproximar da referência e não reproduzir ela fielmente, porque é justamente a falta de recurso muitas vezes estrutural. E isso nos impede de chegar 100% na referência. Então a gente tenta trabalhar a nossa imagem de forma mais amigável possível. O processo de edição é um processo destrutivo, então você precisa entender que quanto mais você força a sua imagem a chegar na referência, você vai destruir em vez de deixar e manter a qualidade original do arquivo. Segundo ponto importante, quanto maior a qualidade da sua câmera em questão de entrega de arquivo, melhor vai ser o seu resultado, obviamente. Mas não se limite a isso. A direção de fotografia é o ponto principal aqui quando a gente fala de Color Grading, e é o que muitas pessoas ignoram. E o mais interessante dessa aula é que eu vou te mostrar aqui alguns erros, na verdade, de direção de fotografia que eu acabei cometendo e que você pode evitar cometer caso você queira chegar na direção de fotografia ideal para chegar na referência. É fundamental. Esqueçam essa frase que todo mundo usa de corrige na pós, né? Arruma na pós. Quando a gente fala de color grading, direção de fotografia é fundamental. A gente apenas vai exaltar aquilo que o diretor de fotografia já fez. A gente não vai criar um Frankenstein. A gente evita isso. Por mais que em algumas situações aconteça de a gente fazer dessa forma, mas a gente não está trabalhando, por exemplo, com uma imagem, um trabalho de CGI ou computação gráfica, que você recria a imagem na pós-produção. Aqui é color grading, a gente está tratando a imagem que já deve vir quase que pronta da direção de fotografia na hora da captação. Então eu preciso que isso esteja muito claro. Não pula etapas aqui nesse vídeo, assiste ele completo, com paciência, não assiste correndo, para que você não venha perder nenhum detalhe. E como eu falei para vocês em questão de qualidade de câmera, hoje eu estou aqui com a Blackmagic Pocket 4K, gravei em B-Raw 3.1 na questão de bit depth, ou seja, a qualidade de bit constante em 3.1,
e vocês vão ter aqui uma imagem em 24 FPS. Apesar de que eu não coloco a imagem para reproduzir, porque eu não gravo a cena, eu não sou ator, eu tento trazer aqui o conhecimento para color grade, mas tentei chegar o mais perto aí do frame que eu retirei. Vamos então para minha tela, já deixando aí de tanta conversa, e vamos analisar o filme antes de partir pro color. Beleza, já na minha tela aqui, esse é o trailer do Mickey 17. Eu separei algumas cenas que eu acho interessante pra gente dar uma olhadinha. Eu vou tentar colocar em tela cheia aqui e ver se eu consigo passear aqui nas minhas cenas de referência. Eu acho que não vai funcionar, talvez não vá funcionar. Vai sim. Então pronto. Nós temos aqui a nossa cena de referência, algumas cenas de referência. Eu fiz um aparato geral. É interessante para a gente já estudar o filme. Quando você vai selecionar algum filme, trailer, qualquer coisa, trabalho publicitário, algum vídeo como referência, é importante que você selecione algumas master scenes para você entender, no geral, a direção de fotografia que foi utilizada no filme, e é o que mais predomina. Aqui eu tenho algumas cenas que eu selecionei para a gente analisar. De cara, nós temos aqui a cena do ator principal, onde o filme já nos mostra que ele tem uma característica mais escura. É um filme que ele se assemelha muito, por exemplo, a filmes do Batman, filmes aí do Coringa, né? Que tem uma semelhança e uma direção de fotografia para um filme mais escuro, menos iluminado, clareado, na verdade. Iluminado não, porque é bem iluminado, mas menos claro, né? É um filme mais puxando para esse lado dark, e me atrai bastante esse tipo de estética, eu acho muito interessante. A gente tem aqui já a segunda cena e olha só como é bem escuro, né? O nosso personagem principal, eu não vou falar sobre história aqui do filme, até porque nem assisti o filme ainda, mas também porque não é o intuito do vídeo. Porém, aqui a gente tem um trabalho de direção de fotografia mais escuro, que leva a entender o seguinte: durante essa cena, o ator aqui, né, o personagem principal, se candidata para ser como se fosse um boneco de testes, né? E eles misturam um lado cômico, mas um lado cômico meio escuro, assim, digamos. É um humor negro, digamos assim, né? Pode ser que se caminhe para esse lado. Pelo trailer deu para entender isso. E a direção de fotografia é muito interessante porque ela traz esse aspecto que fortalece a narrativa. Vocês podem ver, ó, duas cenas que eu trouxe aqui para vocês, e é bem escuro, né? Geralmente o pessoal espera que o rosto do personagem esteja bem iluminado, né? Como alguns filmes comumente fazem, mas aqui o diretor escolheu por cena mais escura. Nós temos aqui contraste de cores quentes, o típico teal and orange, que eu já disse para vocês, evitem buscar esse look em LUT, né? Não determine aí o seu color grade em LUT. Aqui vocês podem ver a direção de arte já traz aqui pra gente o teal and orange com essas luzes mais ciano, né? E nós temos ali a luzinha mais quente, paleta de cor que funciona há anos no cinema, em Hollywood. Então, vocês podem ver que o processo de direção de fotografia e direção de arte é para entregar a pós-produção o filme já pronto, para você fazer pequenos ajustes. Quando a gente vai para a próxima cena, interessantíssimo que eu selecionei pelo fato de cena externa aqui nesse filme, eu percebi pelo trailer que eles fazem tão bem feito, a luz dura, né? Uma luz realmente bem marcada, e o filme já fica bem claro aqui. Só que o mais legal aqui que eu entendi, ao meu ver, pelo trailer, tem uma referência meio carregada aqui nas cenas externas para o filme Dune. Quem já assistiu Dune vai ver esse trailer aqui e vai lembrar muitas cenas do filme Dune. Se a gente for passando aqui pelas referências, lembra muito esse aspecto também de direção de fotografia do Dune. Eu achei bem legal, porque é um filme que eu gosto também. Eu já fiz, inclusive, aqui uma aula como color grade por referência usando o filme Dune. Se você quiser dar uma olhada, depois tem a playlist aí. E é bem interessante como eles seguem essa temática. E olha bem, paleta de cor bem acinzentada, algo mais monocromático no máximo, não tem nada de cor exagerada, mistura, carnaval em alguns filmes aí tem, né? Nesse caso aqui não, já é uma direção de fotografia e de arte muito bem pensada para esse lado, justamente para bater com a narrativa. Passando aqui pelas cenas, nós temos aqui uma cena mais quente, algo bem bonito, também bem dirigido. Passei cena rápido demais aqui, deixa eu voltar. Pronto, olha que cena escura, galera. Só aqui a luz dessa tela de LED aqui que o personagem principal tá próximo, iluminando. Claro que não
no geral, não é a tela de LED que ilumina, tem luzes que os diretores de fotografia utilizam para fazer esse lance de mimificar, né? Fazer uma mímica aí do que está sendo mostrado na tela, mas tem as luzes sim iluminando de cima para baixo, é só para gerar esse efeito, né? Bem interessante e mantendo a estética escura sempre. Essa imagem aqui, sinceramente com vocês, é uma cena que aqui vai uma crítica minha. Eu achei muito estranho algumas coisas aqui nessa cena, mas mais em específico o quê, né? Aqui nós temos uma referência muito semelhante ao Dune, só que essa explosão, ao meu ver, eu achei meio feio. Essa cor que utilizaram. Claro que aqui tá caminhando para tons meio pastéis, digamos assim, mas eu acho que esse fogo podia ser um pouquinho mais intenso pra gente trazer aí justamente intensidade para uma explosão, que pra mim ficou meio morto, né? Ficou meio, sei lá. Cada um teve que dirigir aí, né? Cada decisão aí do diretor de fotografia, ou direção de arte, ou até mesmo a pós-produção que diminuiu a intensidade da cor desse fogo, obviamente. Pra mim, ao meu ver, ficou uma cor meio complicada, assim. Se a gente pegar o Dune, por exemplo, os olhos dos atores, que são azuis, né, representando ali no filme, são bem ressaltados. Eu acho que aqui nessa cena poderia ter ressaltado mais essa explosão, como tem outras cenas de explosão também, que o fogo fica meio apagado, assim. Eu achei meio estranho. Novamente, cena bem escura, só um pontinho de luz ali vindo de trás para frente, iluminando o fundo, né? E aqui, obviamente, na esquerda para a direita, tem aqui no ombro dela também, mas é intensidade bem dosada, não tem nada extrapolando aqui os personagens, fica bem interessante, porque é uma cena bem intimista, né? Passando aqui, olha só de novo, característica, parece muito filme do Batman, né? Um negócio bem escuro, assim, e essas características mais de cena fechada, e obviamente para trazer esse aspecto de ambiente escuro, é óbvio. E também para carregar a narrativa do filme, né? E essa é a nossa cena de referência, basicamente. Achei muito bonita essa cena, inclusive. Lembra muito aqueles filmes daquela trilogia. Não acho que não é trilogia, é mais do que isso, né? Dos Jogos Vorazes. Tem esse aspecto mais assim, imperativo. E uma câmera mais de baixo para cima. Eu achei bem bonito, é por isso que eu separei ela, inclusive, como referência. Aqui, novamente, o ator, o mesmo ator. Só que olha bem como tá sendo bem dirigida essa iluminação, uma tonalidade quente aqui que tá entrando na pele, que remete muito àquelas cores vermelhas no fundo ali. Tem uma luz vermelha batendo nessa pele aqui, em que inclusive a gente enxerga no olho ali, ela refletindo, e nos remete muito ao que a gente vê no background ali, que tá desfocadinho, né? Então é bem legal. E obviamente ali no canto esquerdo, essa luz quente ali, criando essa silhueta no personagem no fundo, fica bem interessante para essa direção de fotografia. Novamente, continuando com uma cena mais escura. Gente, cinema é isso, tá? A gente acaba levando muito para publicidade tradicional, que tem aquelas cenas extremamente marcadas, né, pela iluminação. Aqui não, é o máximo uma película, um aspecto de película, tanto que esse filme ele tem um grão ressaltado, é um aspecto que eu vou trazer também no breaking down aqui do color grade que eu fiz, traz uma característica de cinema, de película muito interessante. Se eu não me engano, esse filme aqui foi gravado em IMAX, então vocês vão ter aí um filmaço aí nas telas de cinema. Passando a referência novamente, olha só, por mais que o cara esteja com um brilhinho na pele, né, de suor, ainda assim nada é estourado, todo destruído na iluminação. Pra mim foi uma direção de fotografia muito legal, bem interessante mesmo. Aqui outra cena escura, lembra muito Dune, lembra demais ao meu ver o Dune, só que bem mais escuro em algumas cenas do que o Dune, obviamente. E essa imagem eu achei demais, a escolha da lente que foi utilizada aqui, né? Nós temos uma sombra bem soft, apesar da luz dura na pele do personagem, nós não temos perca nenhuma de informação. Com a galera fazendo o background aí, né, esse preenchimento visual que a gente tem de cores frias com quentes, né, desses azuis aí mais puxado por gelo e esses bordô, digamos assim, traz um contraste muito interessante para a pele do ator, desfocando, desligando ele da realidade, desligando ele do fundo, ficou muito interessante. Essa outra cena aqui, galera, diga pra mim se isso não lembra o Dune. Isso lembra demais o Dune, né? A cena na neve aí,
bem fotografado, ao meu ver. Lembra, obviamente, como eu disse, os filmes do Batman, mais escuro, nada estourado, muito bem controlado. E pra mim é bem interessante. Olha que cena legal, parece muito a capa do filme Insurgente, se eu não me engano é Insurgente o nome do filme, sim, que o cara tá com a arma, é a menina que tá com a arma, ficou bem parecido e tudo muito bem controlado também. Sugiro que assistam o trailer pra vocês perceberem o grão passeando pela tela, fica muito interessante. Aqui novamente, que eu digo pra vocês que eu achei bem interessante o fato da direção de fotografia caminhar por um lado diferente aqui dos outros filmes, onde quando o ator tá no meio de uma multidão e você precisa perceber os olhares, a expressão facial, geralmente eles colocam uma luz mais direcionada, apesar de que eles vão deixar o pessoal, né, os figurantes mais num modo escuro, geralmente o ator ele tá mais marcado, mas aqui a luz está sendo distribuída para todo mundo de forma igual. Então, qual que foi a intenção do diretor de fotografia nessa hora, ou o próprio diretor? Não sei, mas geralmente está caminhando aqui as cenas que a gente está fazendo esse aparato aqui visual para um lado totalmente diferente do que a maioria dos filmes faz, né? Aqui, essa cena bem marcante aqui do... provavelmente o antagonista, né? E nós vemos aqui que o olho dele é bem escondido, né? Eles fizeram questão de deixar sempre algumas luzes mais de cima para baixo. Você pode ver aqui a sombra no nariz, a sombra debaixo da boca e o olho fica bem escondido, né? É para trazer essa pegada marcante aí pro antagonista do filme pelo visto e parece que ele vai ser o vilão aí, né? Então faz todo sentido ter esse tipo de direção de fotografia. E essa cena é uma cena que eu vi, talvez no filme deva ter mais cenas semelhantes a essa, mas é a única cena do trailer que tá com essa luz quente, né? Obviamente que o personagem principal deve estar fazendo alguma coisa aqui bem agressiva, né? Pelo olhar dele e a expressão facial, eles resolveram trazer uma taca luz quente na cara dele aí pra gente trazer esse aspecto de raiva, né? Mas, engraçado, no trailer todo, basicamente é o único momento que eu vejo essa luz entrando no rosto do personagem, alguma cena aqui. O resto é luz fria e tudo bem escuro, né? Bem interessante. Beleza, é isso aí. Acabamos então aqui o nosso processo de análise das cenas, né? Analisando isso pra quê, né? Você pode se perguntar, pô, pra que tu tá analisando todas essas cenas se a gente já fez a escolha aqui da nossa cena master, que a gente vai usar como referência? Justamente para entender como que esse filme caminha, essa referência. Quando você for selecionar o filme para fazer uma referência de alguns trabalhos que você for fazer, é importante que você faça com que as cenas acabem se comunicando entre si e o filme não fique todo desconexo. A sua filmagem não fique desconexa. Por mais que eu não vou fazer uma captação agora, utilizando esse filme como referência, eu preciso que na hora da captação e eu utilizando uma referência como essa, tudo converse. E não fique tipo, no meio do filme tem cenas extremamente claras e cenas extremamente escuras e nada faz sentido. No filme você percebeu que tudo faz sentido, tudo se conversa, direção de fotografia conversa. Então você vai trazer uma imagem aqui para pós-produção, o filme que você captou usando como referência, né, a referência que você escolheu, precisa chegar aqui pronto, basicamente. É isso, a maior dificuldade do videomaker hoje em dia, é conseguir entregar o filme com as cenas conversando entre si. E já chegou diversos trabalhos para eu fazer aqui o color grading, a pós-produção, onde as cenas não conversam. E aí o diretor chega pra mim e pede provavelmente assim, segue essa referência aqui. Acontece que a referência que você escolheu tem uma lógica na direção de fotografia que proporciona uma pós-produção correta. Por isso que eu disse pra vocês de acabar com essa cultura de resolve na pós. Não! O seu vídeo acontece não é na pós-produção. O seu vídeo acontece, ele é feito na gravação, na captação. Por isso que a direção de fotografia é tão importante. Vocês vão me ver direto aqui no canal falar sobre direção de fotografia ser o ponto principal. O sucesso da pós-produção, o sucesso do color grading depende muito da direção de fotografia. Ponto final. Não queiram fugir disso. Procurem, é difícil aprender direção de fotografia? De certo modo, sim, você precisa estudar a luz, você precisa controlar a sombra. As pessoas acham que é só clarear a imagem, né? Não. Existe a diferença de clarear e iluminar. Você precisa controlar essa sombra. Eu acho que é o lado mais difícil da direção de fotografia, ao meu ver, é aprender a controlar a sombra e, a partir disso, conseguir imagens boas. Entendido toda essa introdução, vamos então pro breakdown aqui.
Vamos lá, quando vocês vão fazer um color grade por referência, a primeira coisa que a gente faz é selecionar a nossa cena master. Diversas vezes eu falo sobre isso com vocês, selecionamos já a nossa cena master aqui de referência e nós selecionamos também a cena master do nosso vídeo. Aqui já está o color grading pronto, eu vou desabilitar tudo para a gente ir passeando por todos os processos que me fizeram tomar a decisão de chegar nesse look final. Mas olha bem como que faz esse processo de seleção de master scene. Você vai selecionar o arquivo do seu vídeo e você vai apertar a tecla M para fazer essa marcação. Por que, Ítalo, que a gente faz isso? Porque quando a gente vem para a aba Color, aqui do nosso Color Grading, e a gente vai fazer justamente aqui o processo de Color Grading, quando eu vou selecionar o meu vídeo, eu não quero ficar aqui andando com esse slider aqui da timeline toda vez que eu fizer um ajuste. Toda vez que a gente vier em clips, selecionar o nosso clipe de referência para dividir a tela, eu não quero ter que ficar passeando aqui com esse slider da timeline. Eu preciso que caia na nossa imagem de referência. Para isso, como a gente fez a marcação lá na timeline na aba Edit do DaVinci Resolve, com o Shift selecionado e os direcionais aqui do seu teclado, né, os botões direcionais, as setinhas, digamos assim, você vai para cima e para baixo, né, a seta de cima e a seta de baixo, passeando entre as master scenes. Se eu apertar aqui para baixo, ele já mostra aqui Marker 1, que é a marcação que eu fiz no tempo, né, que está marcado, e a cena que a gente selecionou como master scene para fazer o color grade. Beleza? Eu dou um passinho para o lado com a seta da direita, só para tirar aqui essa imagem aqui do DaVinci Resolve de marcação. E agora eu vou desabilitar todo o color. E aqui é a nossa imagem original. Vamos lá, galera. Como que foi feito a captação? Blackmagic B-Raw 3.1 junto com uma lente Helios. Eu tenho aqui ela na minha mão, que é a 44M7, a última versão da Helios. Essa daqui é 58mm f2. Nesse caso eu usei 2.8 aqui na abertura, até deixei ainda aqui para eu não esquecer. E essa lente é uma lente vintage. Nós temos que entender que lente vintage ela tem já um look mais soft, né, mais suave, principalmente num contra-luz. Como eu não tenho o mesmo ambiente do ator, eu tive que fazer aqui nesse ambiente da minha sala, que é o ambiente que eu tinha disponível. Quem acompanha meus stories lá no Instagram já viu como é que tava lá o behind the scenes, né? E é óbvio que quando eu vou tirar aqui a minha cena, dividindo a tela, eu vou colocar um Ctrl F, e aqui a gente vê que as minhas sombras começaram a fletar aqui na minha camiseta, justamente porque eu tô contra a luz, e isso vai gerar aqueles flare, e o flare acaba tirando contraste, ou seja, a lente já não tem tanto contraste, e aí eu coloco um contra-luz, a gente perde um pouco de contraste, mas nada que a gente não consiga tentar corrigir na pós. E aí entra o primeiro erro de direção de fotografia. A nossa imagem de referência, ela não é um contra-luz, né? Colocar ela aqui, ela não é um contra-luz aqui, não tem uma janela aqui no contra para a gente fazer essa fotografia. Então, quando a gente fala de seguir a nossa referência, o ideal é que a gente siga ela fielmente. E como eu tenho aqui problemas estruturais, né? Eu não tenho um estúdio como eles têm, é óbvio que acabou que eu tive que selecionar e fazer a minha cena justamente aqui no contra-luz. A cena é o espaço que eu tive, mas se você puder evitar esses erros, é melhor, porque vocês vão ver que eu precisei fazer alguns passos aqui para corrigir essa falha na direção de fotografia. Antes de tudo, como eu sempre falo para vocês, a gente vai entrar com o Color Space Transform. Eu tenho aqui o CSTI, que vem da Blackmagic, trazendo aqui o gama da Blackmagic para o DaVinci Wide Gamut e DaVinci Intermediate. Ítalo, por que tu faz isso? DaVinci Wide Gamut, DaVinci Intermediate. Meus amigos, eu não vou explicar detalhadamente isso aqui, eu tenho vídeo no canal, vou deixar aí no card ou no final desse vídeo para você conferir por que usar o DaVinci Wide Gamut e o DaVinci Intermediate como Color Space e Output Gamma, beleza? Feito isso, a gente faz o CSTO, que é o nosso Color Space Transform Output, onde a gente vai dar saída para isso. Já é um ponto importante. E também questão de lente que foi utilizada. A lente de cinema é outra pegada, são lentes extraordinárias. A minha não é uma lente de cinema, mas a gente tem algumas características legais nela também. Feito isso, galera, a nossa base, como que eu faço a minha base aqui? Justamente eu fiz um ajuste
aqui na nossa curva, como eu sempre mostro para vocês. Eu tenho uma aula aqui sobre curvas, né? Contraste, na verdade, cinematográfico, como chegar nesse ponto. A gente sempre vai trabalhar com o Y quando a gente fala de iluminação aqui nas curvas. Não utilize RGB para você não ter problemas aí de subir saturação. Sempre editable splines para a gente poder fazer essa curva suave aqui em S e a gente chegar aí numas sombras mais suaves, realces mais suaves aqui na nossa imagem. Beleza, pessoal? Feito isso aqui na nossa base, eu tive algum ajustezinho aqui que eu fiz nas primers, foi um pontinho de luz aqui nos ganhos para a gente ter aí um trabalho interessante. Após isso, a gente vai fazer a seleção aqui do nosso querido Bleach Bypass. Tem uma aula aqui no canal ensinando como faz o Bleach Bypass, tá beleza? Então a gente aperta aqui um Ctrl D, deixa eu colocar minha referência novamente, que eu acabei colocando aqui em tela cheia. Então aqui ó, sem o Bleach Bypass, com o Bleach Bypass. Vamos ver isso aqui em tela cheia para vocês verem essa diferença, né? Sem o Bleach Bypass, com o Bleach Bypass, só para eu tirar um pouquinho de saturação de algumas regiões contaminadas e entrar com um pouquinho de contraste. Eu tenho sempre que ir carregando a minha imagem com contraste aos poucos. Nunca, eu sei que muitas pessoas já vão querer chegar aqui nesse resultado aqui, né? No início que a gente começou o color grading e já olhar a referência e falar, pô, a referência tem bastante contraste. Eu vou entrar, então, já meter contraste na louca aqui e fazer isso acontecer. E não é assim, galera. A gente vem, ó, acrescentando, ó, eu fiz o primeiro nó de base, trazendo um pouquinho de contraste, bem delicadamente. Aí vem aqui com o RGB Mixer para fazer esse trabalho também, carregando um pouquinho mais de contraste, bem devagar, com bastante paciência. Inclusive no RGB Mix eu tô aqui com 0.1, que equivaleria a 10% do ataque desse ajuste aqui na minha imagem original. Olhando a nossa waveform até o momento aqui, eu tô com a minha sombra bem levantada, né? E a nossa referência, ela tem os pretos mais afundados, que como eu disse para vocês, a nossa referência de filme é mais escuro. E aí a gente vai trazendo essa característica. Aqui entra o pulo do gato para a gente começar a trazer esse contraste mais ressaltado com HDR. Se você não sabe usar o HDR ainda, essa ferramenta é excepcional. Deixa aí nos comentários. Ítalo faz uma aula completa sobre HDR que eu gravo para vocês, uma aula completa, mas eu preciso saber se vocês têm interesse. Para eu saber se vocês têm interesse, deixa nos comentários que eu não vou conseguir adivinhar. E aí eu faço uma aula completa, a ferramenta tem bastante detalhe para você trabalhar com HDR, tem muita coisa para você entender aqui. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas, deixa aí nos comentários. Habilitando o nó, olha só como a gente já vem com contraste na nossa imagem. Vou colocar aqui em tela cheia, antes do HDR, após o HDR, olha como a gente já começou a recuperar um pouco daquele fade que a lente está trazendo com o contraluz. Então, olha isso, bem lavado as sombras. E agora a gente tirou um pouco aí essa sombra muito lavada e trouxe contraste para trazer detalhe igual a nossa referência, beleza? Vou colocar novamente a tela dividida para a gente acompanhar. E aí eu tenho aqui 3 nós paralelos já de começo. Fiz uma aula aqui já no canal falando sobre Color Slice versus curvas em relação de seleções de cor. E olha que interessante, nesse trabalho eu estou utilizando as duas formas, tanto o Color Slice quanto as curvas para a gente chegar no resultado final. Falei para vocês, não é que um é melhor que a outra, mas a gente consegue trabalhar as duas em conjunto. Ou se você quiser também trabalhar só com uma, cada imagem tem a sua necessidade. Color Slice aqui, a gente já começa a trazer um aspectozinho de calor, trazendo o back aqui para a gente mudar a tonalidade e a parte de pele para a gente começar já a trazer essa característica. Antes e depois, para a gente já entender como é que acontece o processo aqui, eu precisei já ressaltar algumas cores bem delicadamente, pessoal. Processo bem fatiadinho, né? Não traz tudo de uma vez, não pega um nó e já carrega de informação. Vem trazendo aos poucos você vai trazendo a característica da imagem. E imagina que a sua imagem é como descascar um abacaxi, né? Você vai descascando ali uma fruta qualquer, digamos assim, né? Falei abacaxi só como exemplo. Mas qualquer fruta, você vai tirando as camadas, aqui é a mesma coisa. Vou trabalhando cada parte isoladamente da minha imagem para a gente chegar nesse aspecto. E agora é onde a gente traz a vida para tudo, que é justamente aqui na saturação. Então, habilitando o nó de saturação,
a gente já traz a vida. Olha só, antes e depois. Aqui em tela cheia para vocês já percebendo, a cor tá vindo, mas ainda tá distante da nossa referência, né? Antes, né, o logzão lavadinho e agora com um pouquinho mais de vida. Beleza, após isso, a Blackmagic, inclusive, né, muita gente acha que eu sou hater de Sony, né? Ai, porque a Blackmagic é perfeita então, né? Não tem problema de nada, né, Blackmagic? Não, galera, tem problema sim pra gente corrigir. Toda câmera tem shift de color pra gente corrigir. Tá? Tem câmera mais avançada que vai entregar tudo mais perfeito, né? Nós temos aí a Arri, nós temos as câmeras de cinemas da Canon, nós temos as outras câmeras mais avançadas da Blackmagic, mas toda câmera tem alguma coisa a se corrigir. E no caso da Blackmagic, é um pouco de magenta exacerbado em algumas regiões, mas o detalhe é muito pequeno. E aí eu tenho aqui um nó que eu utilizo para fazer justamente a limpeza deste probleminha da Blackmagic. Habilitando ele, ó, a gente já traz mais naturalidade para a nossa imagem. Né? Vocês podem perceber, eu vou habilitar aqui o Parade. Nós temos aqui o RGB. Quando eu habilito ele, ó, eu retiro um pouquinho desse magenta. Pode ver que o gráfico mexe bem pouquinho, ó. Principalmente de regiões onde vai afetar um pouco os meios tons. Então a gente, se eu colocar em tela cheia para vocês verem, ó, aqui é sem esse ajuste. E aqui com o ajuste, a gente já traz um pouco mais de naturalidade para a nossa imagem. Ó. Aquele fundo que estava sendo ali contaminado, a gente descontamina ele e já cria esse aspecto. Feito isso, galera, a gente já começa a ir caminhando aí para a nossa referência, como vocês podem ver aqui. Mas ainda falta alguns passos a serem ajustados. Ítalo, como que tu fez aí essa correção e limpeza? Eu tenho uma Pocket também. Como é que eu faço aí para identificar isso agora que tu já me fez enxergar essa pequena falha ou defeitinho que tem na Pocket? Como que eu arrumo isso? Cara, muito simples. Nós temos aqui a minha imagem, né, original. Vamos lá. A gente pega aqui as curvas. Tudo ou quase tudo eu faço nas curvas, galera. Então o que acontece? As curvas é uma ferramenta poderosíssima e a galera acaba não querendo aprender a utilizar. Aqui nós temos o canal de vermelho que está sendo utilizado para poder fazer essa correção. E como eu sei que é essa região aqui que geralmente acontece na Blackmagic, a gente acaba descendo um pouco a região dos Red, que é justamente esse canal. Eu marco um meio tom aqui, que seria basicamente o cinza médio de cada imagem, e aqui nós temos justamente o vermelho que a gente vem descendo nessa região de sombras, que já corrige bastante aqui a nossa imagem. Sombra não deve ter saturação ou aquela tonalidade escangalhada. A gente acaba corrigindo isso nas sombras justamente porque esse magenta acaba atuando ali. É por isso que nessas curvas eu venho aqui no canal de vermelho, no Red habilitado, e eu travo ele aqui no meio tom, digamos assim, no cinza médio e desço as sombras. Então é dessa forma que eu faço essa correção. Após fazer essa correção, a gente vai entrar aqui com o Film Look Creator, que também vai nos ajudar muito a chegar no look, porque através dele eu trago algumas características. Abrindo a aba de efeitos, eu tenho aqui a opção do Rawcaster, que é o que eu utilizo, justamente porque se a gente olhar a nossa referência, aqui na pele do ator principal, nós temos uma tonalidadezinha interessante de magenta, trazendo um aspecto de bronze. E não é bronze do sol, pessoal, não é bronzeado do sol. É justamente bronze, tentar trazer essa característica para vocês, talvez nessa imagem, ó, é o bronze mesmo, como se fosse um metal. Então, a gente vai tentar chegar nessa tonalidade na nossa referência. É tanto que eu tentei já ir caminhando aqui, ó, para esse aspecto na minha pele. Obviamente que vai pegar em algumas partes da imagem, faz parte, né? Mas a região mais afetada vai ser a pele, que a gente já começa a caminhar para esse tom mais bronze, tá? E não é bronzeado de sol, pessoal. E aí a gente vem justamente com o Rawcaster. Skin Bias nos ajuda a chegar nessa tonalidade. Se eu trouxer, eu vou copiar essa informação para aplicar depois, mas se eu trouxer aqui o Skin Bias para a esquerda, ele vai trazer a minha imagem para um tom mais verde, quente, amarelo, digamos assim. E para a direita é o inverso. É um tom mais magenta. Eu preciso do equilíbrio. E aqui nessa configuração eu encontrei o equilíbrio. Para eu não contaminar a cena completa demais
e nem de menos, né? E sempre no Film Look Blend, raramente eu uso ele em 100%. Pegar aqui essa simulação de filme, nesse caso o Rodecaster aqui, geralmente eu deixo aqui na metade, por isso que tá 0.504, que seria aproximadamente 50% de aplicação do efeito na imagem original. Em Color Settings aqui, eu desci os highlights justamente porque a janela começa a estourar, é fato que vai estourar. E aqui nós temos alguns trabalhos de contraste, que eu subi um pouquinho, uma dosezinha de contraste, não mexi em nada aqui, que já vem padrão no Film Look Creator. E Split Tone, que eu tanto falo para vocês, eu não estou utilizando no Film Look Creator, porque eu queria algo mais controlável, algo que eu conseguisse ter um controle mais aprofundado. E já eu mostro para vocês como eu fiz isso. E depois, um pouquinho de grain, né? Justamente porque o filme tem grão, então a gente acrescenta esse grão. Basicamente, o que acontece? Aqui tá elevado o saturation, mas geralmente eu retiro, eu não gosto de saturação, talvez porque eu esqueci aqui no processo, mas eu seleciono 65mm. Eu crio a minha customização a partir dos 65mm, porque é um grão mais suave, ele é menorzinho, né? E o fato de que eu uso o amount aqui pra gente subir a intensidade. Se a gente der aqui um Ctrl F, nós temos aqui então esse grão aparecendo. Acredito que pelo YouTube vocês vão enxergar, apesar da compressão do YouTube que é horrorosa, mas a gente vai tentar chegar nesse grão aqui, ó, pra gente ter o mais parecido aí com a nossa referência. Aí entra agora o ponto do Split Tone, que eu prefiro utilizar as curvas. Eu vou habilitar ele aqui para vocês verem, ó. E a gente já deu uma ressaltada nessa imagem, vou colocar em tela cheia, antes do Split Tone, depois do Split Tone. Presta atenção nessa pele, ó. Desabilitando, habilitando. A gente já vai caminhando para um look mais bronze, né? Trazendo esse aspecto que, se a gente puxar aqui a nossa referência, por exemplo, a gente vai já começar a caminhar mais próximo ainda dela. Óbvio que aqui a luz no rosto dele tá bem ressaltada, já a gente corrige isso também, mas já começa a entrar no look. Olha o fundo aqui entrando na tonalidade aqui do background da imagem da referência. Então a gente já começa a caminhar para isso também. Habilitando tudo aqui, nós temos a vinheta, que eu habilitei uma vinhetinha, e agora entra o pulo do gato, que eu vou habilitar para vocês verem a questão da pele, né, do rosto em específico. Isso aqui, galera, é o segundo ponto que eu quero falar com vocês sobre correções que seriam desnecessárias na pós-produção. É justamente na pele. Entra aqui o meu erro de não dirigir a luz. Por isso que é interessante você assistir esse vídeo aqui completo sem pular, porque você vai entender justamente isso, né? O meu processo de erros também. Eu não acerto em tudo, obviamente. E principalmente direção de fotografia, eu sou um aprendiz, eu tô aprendendo também. E aí, vocês podem perceber que o rosto dele tá muito mais claro, né? Bem mais marcado e iluminado que o meu, né? Eu tentei chegar perto disso, mas não consegui. Então, a gente vem com um método paliativo que eu não aconselho vocês fazerem isso direto, pessoal, porque não vai funcionar sempre. Aqui, a minha imagem está estática e eu utilizei o quê? Uma máscara. Eu vou habilitar a máscara e desabilitar para vocês verem que a gente começa a destruir um pouco a nossa imagem para chegar na referência. Isso aqui é o que eu tô fazendo, que eu não quero que vocês olhem isso e vejam que é um hábito fazer. Apesar de que eu não destruí a minha imagem tanto, porque eu tô trabalhando com B-roll, e o B-roll tem muita informação, a gente tá falando de 12 a 14 bits aqui de profundidade de informação, então eu tenho muita informação para trabalhar e a margem para erro é maior, obviamente, mas eu não posso ficar brincando com isso, né? Eu tenho que trabalhar isso de maneira consciente. O ideal é que eu não fizesse isso aqui, essa máscara. O ideal é que fosse feito isso daqui da referência na direção de fotografia. Por falta de conhecimento e muitas vezes até falta estrutural, não consegui. A gente vem e tenta fazer isso na pós. A gente já começa a ficar mais perto da nossa referência em direção. Óbvio que eu fiz isso com uma Power Window, né? Nós temos aqui a caneta. Deixa eu habilitar aqui para vocês verem. Então, ó, Power Window. E aqui nós temos a nossa máscara. Não vai dar para ver em tela cheia, mas aqui vocês conseguem já enxergar. Nós temos aqui então a nossa máscara. Acabei fazendo essa máscara para poder gerar esse efeito e mostrar para vocês que direção de fotografia é tudo, galera. A gente precisa aprender a fazer direção de fotografia com qualidade para evitar chegar nesse nível. Dá para fazer isso aqui? Dá para fazer como estou mostrando para vocês.
Mas se a gente olhar isso aqui e falar sempre na hora da gravação, coloca uma máscara lá após e a gente resolve. Vocês vão cair em problema grande de não conseguir fazer isso e ficar com a imagem cagada. Então procurem, né, fazer a direção de fotografia corretamente. E pra gente terminar então, pessoal, um Sharp, porque eu quis trazer um pouquinho de nitidez na questão da lente. A Helios, ela é uma lente vintage, não vai ter nitidez, não vai ter essa nitidez tão interessante, que às vezes tem numa lente mais bem trabalhada. E aqui no Sharpen, para quem tem dúvidas sobre como eu acrescento nitidez, eu simplesmente não vou subir nitidez como todo mundo faz, galera. A gente tem um trabalho de nitidez também inteligente, né? Procura ser o mais inteligente possível nessa nitidez. E aqui, se a gente vier na área de nitidez, eu tenho aqui 0.45, que é pouco de nitidez acrescentado, e eu tenho aqui de scaling 0.25. Eu diminuo essa escala para que ele não venha destruir a minha imagem por completo. E a escala vai ser só em detalhes ali dos meios tons. Essa escala aqui da nitidez, ela é justamente do ponto central para a extremidade da imagem. Quando a gente bota a escala mais baixa, a gente limita essa nitidez aqui só na região mais centralizada da imagem. E, obviamente, com o radius aqui um pouquinho acentuado em 0.45 para a gente conseguir essa nitidez na pós. E, obviamente, a gente já finalizou a nossa imagem. E aqui, pessoal, eu cheguei na nossa referência, então não tem mais para onde levar. Eu não vou carregar mais a minha imagem de ajustes, porque isso aí a gente vai destruindo cada vez mais. E isso faz com que fique pior depois da gente conseguir controlar os ajustes que serão feitos e a destruição dessa imagem. Por isso eu digo para vocês, chegar na referência diz muito sobre direção de fotografia. Óbvio que você vai fazer o equilíbrio das cores e tentar chegar mais próximo da tonalidade e paleta de cor. Mas se você conseguir já deixar isso meio pronto na direção de fotografia, você evita ter vários nós aí acoplados, né, ou agregados na sua imagem e que vão destruir ela no final das contas. Por isso, quando a gente fala de direção de fotografia, é justamente isso. A gente ter justamente o mínimo de trabalho de pós-produção, porque a direção foi feita perfeitamente. E aqui fica então o nosso antes e depois do nosso processo de tratamento. É o que a gente consegue chegar nesse resultado. Eu espero que você tenha gostado então desse processo, tenha aprendido aí alguma coisa com esse breakdown. E é isso aí, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Eu espero que possa ter sido esclarecedor para você que tinha dúvidas como fazer um color grade por referência, como que é tomar as decisões aí, até onde posso levar a minha imagem. Lembre-se sempre, cada câmera vai ter ali o seu respectivo arquivo que você vai poder levar até um certo local. Então, quanto mais você melhorar sua direção de fotografia, menos destrutivo vai ser a sua pós-produção. Principalmente se você trabalha com arquivo 8 bits, você não tem muito para onde correr, você não vai poder aí exagerar tanto nos ajustes e por isso cada vez mais você precisa aprender a dirigir a fotografia. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários o que você aí achou dessa aula. Se você tem ainda uma sugestão para alguma aula que você gostaria que eu fizesse aqui, para você que gostaria que eu ensinasse sobre utilizar a ferramenta HDR que eu comentei aqui no meio dessa aula, deixa nos comentários também. E nos vemos então no próximo vídeo. Valeu, tchau!